Você sabe quais requisitos que o corretor de imóveis precisa para ser um avaliador imobiliário? A sua competência é reconhecida pela sociedade? Quais as diferenças entre uma avaliação elaborada por um corretor de imóveis e por um engenheiro? Quais os itens mínimos que deve conter no laudo? Se você tem essas dúvidas e interesse nesse tema, fique comigo neste vídeo, porque vou falar sobre essa profissão de avaliador de imóveis e o que precisa para se tornar um. Meu nome é Ana Cecília Pena, especialista em Direito Aplicado ao Mercado Imobiliário e também perita avaliadora judicial e imobiliária. Seja muito bem-vindo ao meu canal, repleto de dicas imobiliárias com uma linguagem simples e fácil de entender. E vamos direto ao ponto. A avaliação de imóveis surgiu com a engenharia e a luta da categoria de corretores de imóveis em busca do reconhecimento da sua competência para avaliação imobiliária não é de hoje. Há mais de 10 anos, a classe vem alcançando conquistas importantes junto não só à sociedade, mas também no meio jurídico. Por conta disso, os profissionais de engenharia se sentem incomodados e consideram como se fosse uma invasão de sua competência. E você vai entender o porquê deste conflito, com tudo o que irei dizer. E ao final, você poderá tirar as suas próprias conclusões. Inicialmente, eu vou só fazer um breve resumo de como surgiu a avaliação imobiliária no Brasil e como foi a sua evolução até os dias de hoje, para que você entenda a importância desse trabalho. Pois bem, ela surgiu em 1918 para calcular basicamente o valor de exploração das terras. Na época, a maioria pertencia à coroa portuguesa. E seu valor era medido principalmente pela exploração de ouro e de outros metais preciosos. A partir de 1929, a engenharia de avaliações de imóveis ganhou mais espaço, sendo apresentadas técnicas cada vez mais avançadas. Só que em 1937 foi criado o primeiro sindicato dos corretores de imóveis, embora a profissão já era exercida já há algum tempo sem regulamentação. Esses profissionais começaram a ter reconhecimento pela experiência de mercado vivida, em se tratando de valor de imóvel. Atentos a este movimento, em 1957 é criado o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, a IBAP. E na década de 60 foram criadas as normas gerais para avaliações e desapropriações, em razão do grande número de desapropriações para a construção de avenidas e o metrô da cidade de São Paulo. Inicia-se aí o processo de padronização das avaliações imobiliárias. Mas somente em 1977 surge a primeira norma brasileira para avaliação de imóveis urbanos, a NB 502, publicada pela ABNT, padronizando os procedimentos existentes até então na avaliação de bens. No ano seguinte, em 1978, a profissão do corretor de imóveis foi regulamentada pela Lei Federal 6.530. Capacitando o profissional nas transações imobiliárias de compra, venda e locações, dando início também a um trabalho que compreendia na avaliação de imóveis para fins de venda. Gostaria de destacar o artigo 3º da referida lei, que diz: compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas também por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei. Pois bem, ao longo do tempo, o trabalho do corretor de imóveis em avaliações foi ganhando cada vez mais incentivos para o aperfeiçoamento neste tipo de trabalho, pois ele era considerado o profissional que tinha mais vivência do mercado e, com isso, a determinação de valores mais precisos, condizentes com o mercado vigente. Apesar da avaliação imobiliária ter surgido com a engenharia, o saber diferenciado do corretor, somado à sua aptidão e experiência de mercado no dia a dia, fez com que crescesse substancialmente o número de pessoas que buscavam avaliações com esse tipo de profissional. Consequentemente, o constante sucesso dos trabalhos dos corretores e a evolução dessa experiência houve uma repercussão nacional.
levando o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o COFES, a publicar em 2006 a Resolução 957, assegurando a seriedade dos pareceres emitidos por profissionais especializados e devidamente inscritos. O que definia essa resolução? Qual a sua finalidade? Veja bem, apesar dos trabalhos dos corretores serem bem requisitados, com essa resolução, o órgão definiu os requisitos básicos do parecer técnico de avaliação mercadológica, que é o PITAM, além de instituir a fundamental formação técnica para que o corretor pudesse exercer essa atividade com mais credibilidade. Ou seja, com o desenvolvimento dessa especialização, houve uma necessidade de garantir à sociedade que o trabalho técnico fosse desempenhado por um profissional formalmente habilitado, o que traria mais segurança e confiabilidade nas avaliações de imóveis. E não parou por aí. Em 2007, com a Resolução 1066 e o Ato Normativo 001 em 2008, o COFES aperfeiçoou os atributos necessários a essa atividade, por meio da inscrição do corretor no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, o CNAI, que passou a ser um diferencial àqueles que optassem por curso superior em gestão imobiliária ou certificado de curso de avaliação de imóveis. E teve como princípios basilares redefinir os requisitos mínimos para o parecer de avaliação mercadológica, passando a ser o documento oficial no Brasil para a apuração do valor de mercado das propriedades brasileiras. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os requisitos necessários para o PITAM e o link da resolução completa. E aproveitando, se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Bom, como nem tudo são flores, inconformados com o crescimento da classe dos corretores nas avaliações imobiliárias, o Conselho de Engenharia e Agronomia moveram uma ação com o propósito de anular a resolução do COFES que concedia a atribuição ao corretor nas avaliações. Contudo, o bom senso prevaleceu e a Justiça considerou a ação improcedente em todas as instâncias, sendo recusada pelo STF. E foi transitado em julgado sem possibilidade de qualquer discussão futura neste sentido. E como forma de atestar definitivamente a competência do corretor de imóveis nas avaliações imobiliárias, foi firmado em diversos estados do país termos de cooperação entre os CRECES e os tribunais de justiça nas avaliações dos prédios públicos, contribuindo assim com uma economia para os cofres públicos, inibindo superfaturamento nas locações. Essa parceria foi um grande avanço para a classe, pois além do reconhecimento técnico concedido ao profissional pelos tribunais, abriu também muitas oportunidades para as demandas judiciais, onde o corretor poderá atuar como assistente técnico da justiça. É notório que toda a sociedade reconhece o profissional corretor de imóveis o único capacitado para avaliação de imóveis para fins de comercialização. Não se pode confundir a avaliação técnica realizada pelo engenheiro, que tem a finalidade da obtenção do valor do bem em sua estrutura física, aspectos construtivos e de conservação, com a avaliação mercadológica, que resulta exclusivamente o valor para venda ou locação. As metodologias são diferentes, assim como a destinação de ambas avaliações. Um exemplo que eu posso dar é a atuação do engenheiro nas avaliações de imóveis nos financiamentos bancários, onde a contratação é por décadas. E o valor do imóvel acaba sofrendo muitas variações ao longo dos anos. Então, neste caso, o bem é avaliado pela sua estrutura física, analisando o estado de conservação em comparação à sua vida útil. Eu posso afirmar, não é raro um engenheiro recorrer ao corretor de imóveis para a obtenção de informações de mercado, que só tem aquele que vive o mercado com todas as suas experiências. Veja bem, não basta uma simples pesquisa na internet para saber o valor real de mercado. Muitos desses valores podem estar fora do valor de mercado. E somente o corretor, com sua experiência, seu contato com compradores reais,
é capaz de avaliar o verdadeiro potencial de compra e venda de cada imóvel em uma determinada região. O imóvel tem que ser observado a partir de critérios de mercado, considerado como bem inserido em contexto geográfico e humano, diversamente das características eminentemente técnicas que aos profissionais engenheiros importariam. Então, para concluir, a avaliação imobiliária é uma diligência que requer métodos e técnicas especializadas, sendo imprescindível que o corretor de imóveis tenha total conhecimento no mercado imobiliário e vivência profissional na região que atua. Além dos estudos continuados de aperfeiçoamento das técnicas, o corretor de imóveis deve conhecer o setor, dominar profundamente o mercado local, estar atento às sucessivas variações da economia, identificar que tipo de imóveis estão posicionados mais ou menos valorização, ter uma boa noção dos valores praticados na região com base nos estudos de zoneamento urbano do município, ter uma maior compreensão do setor da construção local, enfim, todas essas funções são essenciais na avaliação imobiliária. Desse modo, além do conhecimento adquirido em sua capacitação e formação como avaliador, cabe ao corretor de imóveis empregar aprimoramentos contínuos nessa atividade que vem conquistando cada vez mais oportunidades entre os profissionais do ramo imobiliário. E aí, chegou a alguma conclusão? Qual é o profissional mais adequado para avaliação mercadológica imobiliária? Se você ficou com alguma dúvida, se quiser dar alguma opinião relativa ao tema, escreva aqui nos comentários. Sei que esse tema é bem polêmico, principalmente porque envolve outras profissões como a engenharia. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com seus amigos, que só me ajuda no crescimento do canal. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.